Bem, a 2411, a gente está nesse modelo agora, que é a geometria espacial de posição. Tá? Essa parte agora é uma introdução para que a gente possa desenvolver a geometria espacial métrica. Tá? Então a gente precisa de alguns conceitos para a gente levar lá para a geometria espacial métrica. Então, essa parte da geometria de posição, eu costumo dizer que é aquela parte que a gente tem que fechar os olhos e enxergar os objetos à nossa volta, tá? Então, vamos falar aqui inicialmente coisas que vocês já sabem, conceitos primitivos da geometria, tá? Isso aí vocês devem dar uma olhada realmente na apostila de vocês, fazer uma leitura sobre isso tudo, tá? Então, os conceitos primitivos da geometria são ponto, reta e plano, né? A gente tem ideia de o que é um ponto, o que é uma reta, o que é um plano. Uma reta seria um cabelo infinito esticado. Um plano, a superfície de um lago infinito. Um pontinho seria aquele pontinho que a gente está vendo ali, ó, vários ali, tá? Alguns postulados que a gente precisa estar entendendo. Existem infinitos pontos, existe reta. A reta é uma linha de comprimento infinito e sem espessura, composta por infinitos pontos. Existe plano. O plano possui comprimento e largura infinitos, não possui espessura e é composto por infinitos pontos. Quando a gente fala, por exemplo, a tela que está sendo projetado isso aqui, isso nos dá a ideia de plano, tá? Agora, postulados importantes para destacar. E olha, esse postulado 4 aí é um postulado bastante importante, porque a gente vai discutir a existência ou não de retas coincidentes. Esse postulado 4 aí diz assim: dois pontos distintos determinam uma única reta. Se ele está dizendo que esses dois pontos distintos determinam uma única reta, então não tem como a gente falar em coincidência de retas, tá? Três pontos distintos não alinhados, está vendo ali A, B e C, eles determinam um único plano, tá? Que contém esses pontos. Então, é importante que a gente use isso no futuro, tá? Por exemplo, uma coisa importante é o seguinte: você observe que às vezes você tem cadeiras de 4 pés que balançam. E se você tiver um banco de 3 pés, como está sendo apresentado ali, ó, a gente tem certeza que ele não vai balançar, porque 3 pontos distintos vão determinar um único plano. E os 4 pés? Às vezes as pessoas não conseguem colocar o quarto pé no mesmo plano definido pelos outros 3, tá? Coisas importantes que a gente precisa saber: posições de retas no espaço. Por exemplo, posições relativas entre retas, tá? A gente pode ter retas que estão no mesmo plano e retas que você não consegue um único plano que as contém. A interseção entre duas retas quaisquer no espaço só pode ser ou vazia, ou possuir um ponto comum, ou possuir todos os pontos comuns quando elas forem coincidentes. Nesse caso, eu vou tirar da discussão aqui qualquer questão que for colocada para vocês. A gente vai tirar essa discussão de retas coincidentes. Então a gente vai dizer ou a interseção é vazia ou possui um único ponto, porque a gente está discordando da existência de retas coincidentes. Até porque o postulado lá atrás diz que dois pontos distintos determinam uma única reta. Como é que a gente vai falar de coincidência de retas? Tá? Bem, retas concorrentes, quando a interseção é um único plano. Retas paralelas, quando as retas não possuem ponto em comum e são coplanares, você consegue um plano que as contém. Agora, o que são retas reversas? Retas reversas são aquelas que você não consegue um único plano que contém, tá? Por exemplo, vocês veem ali
naquele cubo ali, nós temos as retas R e S. Elas não têm interseção e você não consegue um único plano que as contenham. Elas serão chamadas de retas reversas, tá? Bem, lembrando o seguinte, retas concorrentes que formam entre si ângulos de 90 graus, elas serão retas perpendiculares. Concorrentes formando entre si ângulos de 90, perpendiculares. Agora a gente pode ter, por exemplo, igual ali, ó, a gente tem naquele cubo as retas RS, elas são reversas, mas observe que elas formam entre si ângulos de 90 graus, daí elas serão chamadas de retas ortogonais. Então, retas ortogonais são retas reversas que formam entre si ângulos de 90 graus, tá? Agora, dois planos do espaço. Vocês podem observar dois planos do espaço. Ou eles se cruzam, né? E aí eles são concorrentes ou secantes, ou eles são paralelos. Eu estou tirando de novo a discussão de retas, de planos coincidentes, tá? Então você pode observar aquelas distâncias ali, ó, nos dá a ideia de que aquilo ali são planos paralelos, tá certo? Enquanto que aquela porta giratória ali, ó, nos dá a ideia de planos concorrentes, tá? Bem, agora, entre reta e plano, presta atenção, posições relativas de uma reta e um plano. Ali a gente pode ver aqui, primeiro aqui, ó, essa reta é paralela a esse plano. Ou a reta é paralela ao plano, ou ela está no plano, ou ela vai furar o plano, tá? Uma reta, ela está contida no plano, todos os pontos dessa reta vão ser pontos também do plano, tá? Nesse caso, essa reta é paralela ao plano. Reta secante ao plano, essa reta aqui, ó, que está furando o plano. Agora observe, se a reta furar o plano, formando o ângulo de 90 graus, a gente vai dizer que essa reta é perpendicular ao plano, certo? Bem, continuando, a gente tem a interseção de planos, teoremas importantes. É interessante que vocês deem uma lida nesse assunto aí, porque é um assunto muito teórico, tá? Ali ele fala de retas perpendiculares, que eu já falei, retas ortogonais. Ali do lado, observe, nós temos as projeções no plano. Observe, a projeção dessa reta é isso aqui, ó. E isso aqui é bastante interessante, porque o Enem gosta muito disso, tá? Ó, a projeção dessa reta no plano vai dar esse pontinho aqui. Se a reta for paralela, por exemplo, esse segmento de reta, que é um pedaço de uma reta, um segmento de reta, a projeção vai ser do mesmo tamanho. Por exemplo, a projeção disso aqui não é do mesmo tamanho que aquilo ali, tá? E por aí vai. Atenção para isso, tá? Bem, reta perpendicular ao plano, reta que forma com o plano de 90 graus. Ali do lado você vê que o que são retas ortogonais. Aí começam os nossos exercícios, tá? Por exemplo, a questão 3 que é apresentada ali do lado. A reta RS foram obtidas prolongando-se duas arestas de um cubo, como está representado na figura a seguir. Sobre a situação dada, assinale a afirmação incorreta. Letra A, RS são retas paralelas? Não, essa é incorreta, tá? Porque elas são reversas. Se elas são reversas, estão formando ângulos de 90 graus, elas são ortogonais. E ele está dizendo a entender que não existe plano que contém RS. Perfeito. E a interseção de RS é vazia. Outra questão aqui, por exemplo, a 4. No contexto da geometria espacial, afirma-se: se uma reta é paralela a um plano, então está contida nesse plano. Isso é falso. Para ela ser paralela ao plano, ela não pode estar no plano. Então o item 1 é falso. Observe o seguinte, nesse tipo de questão assim, ó, se você concluiu que o item 1 é falso,
você observa ali que a gente já elimina as letras A e B. Agora vamos para os outros itens. Duas retas sem ponto em comum, são paralelas ou reversas. Isso é verdade. Se elas duas retas não tiverem ponto comum, ou elas são paralelas ou elas são reversas. Então o item 2 é verdade. Se o item 2 é verdade, já eliminamos também a letra E. Então a gente fica só entre as letras C e D. Então agora a gente tem que identificar se a 3 ou a 4 é verdadeira. Olha só. Duas retas distintas, paralelas a um plano, são paralelas entre si. Falso, porque você pode ter uma reta paralela ao plano, tá? E uma outra que é perpendicular a ela, também paralela ao plano. Ou eu posso ter retas reversas, ambas paralelas ao plano. Então, isso aí é falso. Se dois planos, o item, voltando para cá, não, desculpa. O item 3, ele está dizendo se dois planos são paralelos, tá? A gente está avaliando o item 4, né? Duas retas paralelas distintas a um plano são paralelas entre si. Isso é falso, tá? Porque elas podem ser paralelas ao mesmo plano sem que elas sejam paralelas entre si, tá? Então o item 4 é falso, só sobra como resposta o item C. E o 3 é verdadeiro, tá? Se dois planos são paralelos, toda reta de um deles é paralela ao outro. Imagine o teto e o chão, e aí você tem retas aqui no chão. Se essas retas estão aqui no chão, ela é paralela ao plano do teto, tá? Então agora, as questões de vocês serão questões para esse tipo de análise, tá? O Enem gosta muito disso. Por exemplo, a questão 7 do Enem. A questão 7 do Enem, ele pede o seguinte, olha só. João propôs um desafio a Bruno, seu colega de classe. Ele descreveria o deslocamento pela pirâmide a seguir e Bruno deveria desenhar a projeção desse deslocamento no plano da base da pirâmide, tá? O deslocamento descrito por João foi o seguinte: mova-se pela pirâmide sempre em linha reta do ponto A ao ponto E. Se você for do ponto A ao ponto E, tá? A projeção disso no plano lá do chão, no plano da base da pirâmide, é a sombra disso daí. Perceba que se você deslocar de A até E, a sua sombra vai se caminhar no plano de A até C, chegando na metade. Então vai de A até C na metade. Depois ele manda a seguir do ponto E ao ponto M. Então imagina que você está lá embaixo, de A até C, mas você foi até a metade de C, da metade de A até C, e depois seguiu para M. Então você pega uma diagonal até o ponto médio, depois vem para M, e depois de M para C. E aí ele pede que você indique qual das opções você vai ter como resposta. Então, por exemplo, poderia ser a letra D? Não. Letra E? Não. Aqui do lado, aqui embaixo, a gente tem a letra A e a letra B. Nem a letra A nem a letra B a gente teria como resposta isso aí, tá? Então a resposta dessa questão seria a letra C. Então o Enem gosta muito disso e a gente tem que estar atento para isso daí, tá? Agora, o mais interessante é que vocês leiam bastante isso aqui, e consiga pensar bastante nesse tipo de questão aí, tá? E aí, outra questão aqui, a gangorra é um brinquedo que consiste em uma tábua longa e estreita, equilibrada e fixada no seu ponto central, pivô. Nesse brinquedo, duas pessoas sentam-se nas extremidades e alternadamente impulsionam-se para cima, fazendo descer a extremidade oposta e realizando assim o movimento da gangorra. Considere a gangorra representada na figura. Observe, ponto A e ponto B.
Imagine que tem uma pessoa do ponto A e uma pessoa do ponto B. Quando a pessoa do ponto A subir, a pessoa do ponto B vai descer. Imagine esse movimento e agora o que ele pede? A projeção ortogonal da trajetória dos pontos A e B sobre o plano do chão. Ele não quer a trajetória que vai fazer, que a pessoa vai fazer, não. Não é a trajetória que a gangorra vai fazer. Ele quer o que você vai ver, a sombra do movimento das pessoas que estiverem no ponto A e B. Qual a opção que a gente marcaria? Observe o seguinte, a projeção é a sombra do movimento. A sombra do chão, no chão desse movimento vai ser a letra B. Tá certo? Então, olha só, esse tipo de questão é questão que vocês vão ter que estar bastante atento para pensar sobre isso daí, tá? Esse é o módulo que a gente vai falar antes de entrar na geometria básica, tá? Na geometria métrica. Aí, o módulo capítulo 7 continua com exercícios contextualizados, tá bom? São exercícios que vocês devem estar atentos. E durante nossa aula, a gente vai estar à disposição de vocês para estar discutindo isso daí, tá bom? Agora, é interessante que vocês leiam sobre isso com bastante atenção, tá? Um abraço aí para vocês.